Muito boa noite, gente. É muito bom ter cada um de vocês aqui hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou o Pedro, sou o pastor aqui do Área Mais, um dos pastores da Terceira. Tenho a honra de estar aqui hoje diante de vocês para a gente continuar um caminho que a gente começou a percorrer no último sábado, não exatamente com uma mensagem assim, do jeito que vai ser hoje, uma experiência um pouquinho diferente, mas conectada à ideia que a gente quer levar você a pensar a respeito durante todo esse mês de janeiro, a ideia de conhecer. Aqui no Área Mais, na Juventude da Terceira, nós sempre repetimos isso, incansavelmente. Se você já veio aqui pelo menos por 5 minutos, você já sabe, já está cansado de ouvir, que nós existimos para conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Vocês sabem, mas não falam, né? Então, alguém pode me ajudar? Qual é a nossa causa? Conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. É isso. A gente vive para isso, é para isso que a gente existe. Para isso que a gente está aqui todo sábado, é para isso que a gente se reúne em pequenos grupos durante a semana. E pequenos grupos, se alguém não entendeu o recado do Samuel, são grupos pequenos, ok? E é para isso que a gente serve nos times, faz várias ações ao longo do ano, servindo pessoas, porque a gente entende que toda a nossa vida, toda a nossa existência tem a ver com conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. E nada melhor do que começar o ano conhecendo mais a respeito dele, conhecendo mais a ele, sabendo mais a respeito de quem ele é, do que ele fez, e se conectando mais com ele, porque Jesus não é simplesmente uma figura do passado, uma figura mitológica, ou um grande mestre filósofo que morreu muito tempo atrás, cujas lições permanecem até hoje vivas e a gente pode aprender a respeito, ensinar a respeito a outras pessoas, mas na verdade a gente crê que ele é uma pessoa viva, ativa no mundo hoje. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não permaneceu morto, amém? E ele está vivo, e ele está reinando, e ele está ativo entre nós, e ele vive no coração daqueles que creem nele, naqueles que o recebem como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Portanto, conhecê-lo não é simplesmente estudar história, não é estudar um livro que conta uma história a respeito de alguém que viveu muito tempo atrás, mas conhecê-lo é entrar num relacionamento vivo, dinâmico, real, diário, com uma pessoa real, uma pessoa que está viva e que está presente entre nós. Então isso é conhecer Jesus. E no sábado passado nosso foco foi a adoração, porque uma das maneiras pelas quais nós conhecemos a Jesus é adorando, porque se Ele é Deus, se Ele é Senhor, então Ele é digno de louvor, de adoração, e quando eu o adoro, eu o conheço mais, porque Ele se revela a mim por meio da adoração, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e Ele é digno de ser adorado, portanto eu fui criado para adorá-lo. Eu cumpro parte do propósito da minha existência quando eu o adoro, quando eu o louvo. E foi isso que a gente fez no sábado passado. Hoje o nosso foco é a palavra, a Bíblia. A gente vai conhecer um pouco mais a respeito dela, entender por que ela ocupa um lugar tão central na nossa fé. Na semana que vem a gente segue pensando a respeito de outras maneiras pelas quais nós conhecemos a Jesus. Esse é o foco do nosso mês. E eu quero começar hoje pensando justamente a respeito disso daqui. A respeito desse livro que é tão conhecido por tantas pessoas, mesmo aquelas que não se declaram cristãs ou que não nem sequer acreditam no conteúdo desse livro, pelo menos não em parte dele, porque acham que é um livro que foi manipulado, que foi escrito por homens e, portanto, é falho, não é como os cristãos afirmam ser um livro livre de falhas, um livro inspirado por Deus. Então eu quero conversar um pouco com vocês a respeito desse livro, de por que ele ocupa um papel tão central na nossa fé e, pessoalmente, na minha vida. Se você reparou, durante a adoração hoje, a gente teve algumas leituras de passagens bíblicas. A Adriana, a Lud leram texto, o Vitor leu no início. Cada um deles leu passagens que são significativas para eles. Passagens da Bíblia, algum pequeno pedaço das Escrituras, que marcaram de alguma forma as suas vidas, suas caminhadas nos últimos tempos, e algumas dessas pessoas de forma muito profunda. Por exemplo, a Lud estava compartilhando comigo a importância que esse texto teve, o texto que ela leu na vida dela, na experiência dela. Ela perdeu o pai muito cedo, muito nova, e durante muito tempo sofreu com a dificuldade de entender o propósito de Deus nisso tudo e com a dor dessa perda, até que um dia Deus curou o coração dela e restaurou por meio da sua palavra, trazendo a consciência de que ela é amada por Deus, de que ela é filha de Deus, de que Ele é o seu pai, sempre presente, sempre amoroso, sempre bom, mesmo quando nós não entendemos os propósitos dele, certas coisas que acontecem na nossa vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela transforma as nossas vidas, a nossa realidade, convicções, a nossa própria identidade é transformada a partir dela. E
O significado dessa palavra Bíblia, se você é novo em igreja ou nunca teve a curiosidade de pesquisar, é justamente livro. Não tem nenhum significado místico ou extraordinário. O significado é livro, é uma palavra grega que significa livro ou rolo, porque os livros eram escritos em rolos de pergaminho naquele tempo. Então, esse é o significado, é um livro. Mas não é um livro apenas. Interessante a respeito da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é que elas são muito mais do que apenas um livro, ou do que um livro comum, embora o significado da expressão seja simplesmente esse. Se fosse um livro comum, este que vos fala não teria a insanidade de comprar tantos iguais, não é verdade? A pessoa não é muito equilibrada, eu sei, não me julgue, ok? Mas essas são as minhas Bíblias, pessoal. Algumas delas. Não, estou brincando, são as que eu uso hoje. Pode rir, fica à vontade, não tem problema. É meio constrangedor mesmo a pessoa ter tantas. Mas, olha só, cada uma delas é engraçado porque tem uma conexão comigo, tem um sentido de eu ter, tem um sentido de eu consultar. Algumas eu leio todo dia, algumas eu consulto às vezes, algumas eu uso para pesquisar, algumas eu uso para comparar. Essa, por exemplo, é uma Bíblia de estudo. Então, não é a Bíblia que eu leio todo dia, ela está bem mais novinha e conservada por causa disso, porque é uma Bíblia que eu consulto, que eu pesquiso, quando eu quero me aprofundar em algum assunto. Essa outra, por exemplo, é uma Bíblia em ordem cronológica. É muito interessante, porque a gente imagina que a Bíblia foi escrita na ordem que os livros estão apresentados, né? Quando a gente pega uma Bíblia e vê Gênesis, Êxodo, Levítico, você conhece um pouco da Bíblia, você imagina, bom, essa foi a sequência histórica em que os livros foram escritos. Na verdade, não. Na verdade, os livros foram escritos numa outra ordem, mas foram organizados, compilados de uma forma coerente, lógica, mas não necessariamente em ordem cronológica. Então, essa Bíblia aqui é uma confusão, eu não me dou bem com ela. Eu tenho ela, mas eu não me dou bem com ela, porque eu fico muito perdido. Porque eu estou lendo aqui, por exemplo, um trecho de um salmo, mas a página seguinte é 2 Crônicas. Isso para mim não faz o menor sentido. Ok? Então eu tenho dificuldade, porque eu não sou uma pessoa muito abstrata, assim, eu sou um pouco mais pé no chão. Então eu tenho dificuldade com essa Bíblia, mas ela é interessante porque me ajuda a organizar uma linha do tempo na minha cabeça. Essa é uma Bíblia para pessoas que estão começando na fé. Ela é em inglês. Eu comprei numa viagem que eu fiz, uma igreja que eu visitei. Ela tem muitos estudos legais para pessoas que estão começando a caminhada com Jesus. Essa aqui, eu comprei, ela é em inglês também, numa outra viagem que eu fiz, só porque ela é bonita mesmo. Tá? Essa aqui é uma Bíblia chamada A Mensagem, que na verdade é uma paráfrase. O que é uma paráfrase, se você pulou essa aula de português na escola? É uma forma... Eu também pulei essa aula. É uma forma diferente de escrever com as suas próprias palavras, ou uma interpretação, uma reinterpretação de um texto. Então, o que isso significa na prática? Porque eu não fui nada claro na minha explicação. Significa que uma pessoa, no caso um pastor canadense chamado Eugene Peterson, ele escreveu a Bíblia com as palavras dele, consultando os textos originais do hebraico, do grego, mas não tão preocupado em preservar a literalidade das expressões dos textos, mas muito mais preocupado em preservar o sentido, mas trazer uma linguagem mais contemporânea e mais poética. Então é uma leitura linda, gostosa, bem atual, contemporânea, mas ela não é considerada uma tradução da Bíblia. Ela é considerada uma paráfrase, mas é muito legal para, por exemplo, um momento devocional a sós com Deus. Essa aqui é uma Bíblia ilustrada, não é uma Bíblia inteira, tem passagens dela, uma Bíblia feita pela igreja Hillsong, e é muito bonita, eu ganhei de presente, e ela também é só bonita mesmo. Essa aqui é uma outra que eu ganhei, foi por último, a última Bíblia que eu ganhei, é uma Bíblia organizada lá pela igreja Passion, lá em Atlanta, chama a Bíblia de Jesus. Não porque as outras não sejam, mas é porque eles fizeram um esforço durante 2 anos para escrever estudos e comentários mostrando como Jesus está presente em cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E é sensacional essa Bíblia. É muito legal mesmo, eu estou apaixonado por ela. Então essa é a última da coleção. Essa aqui é a Bíblia que eu estou usando atualmente, que é uma Bíblia simples, nada demais. Eu gosto de sempre ter uma Bíblia bem simples à mão, que é a Bíblia que eu leio dia a dia, porque eu rabisco, risco, sublinho, faço o que eu quiser. E essa aqui, a curiosidade dela é que é uma versão nova, chamada NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma leitura bem legal, a gente tem começado a usar aqui na igreja, o pastor Gilberto tem recomendado. Então, é a Bíblia que eu pretendo usar esse ano, que eu comecei a usar esse ano. E essa aqui eu deixei por último, porque é o xodó.
que é a Bíblia que eu encapei com toda a minha habilidade manual, com papel contact, com a cara do Área Mais. Foi você, meu amor, mas eu te ajudei. Eu não posso levar pelo menos parte do crédito. Obrigado. Então essa foi a Bíblia que eu usei nos 2 últimos anos, desde que eu comecei a pastorear aqui no Área Mais, em fevereiro de 2015. É uma Bíblia NVI simples, nova versão internacional, uma linguagem mais atual. Foi a mais barata que tinha na livraria, por isso que eu comprei ela. E aí eu rabisquei ela bastante ao longo desses 2 últimos anos. Tem uns pedaços que eu não rabisquei tanto, provavelmente é porque eu não li o suficiente. Mas tem umas partes que eu prometo que estão aqui, que parece que eu sou mais espiritual. Aqui, por exemplo, ó. Entendeu? Tem várias coisas sublinhadas, olha só que legal. Então, essa é a Bíblia que é o meu xodó nesses 2 últimos anos. E uma pessoa me procurou hoje perguntando se eu teria alguma Bíblia antiga para dar para ele, uma Bíblia de adolescente, talvez uma Bíblia que eu não usasse mais. O Gabriel está aí? Gabriel Ferreira, que me mandou mensagem hoje. Você quer essa Bíblia, cara? Serve para você? Então, cheguei. Estou me recuperando, pessoal. Calma, bebe água de coco. Ok. Rafa, você pode me ajudar aqui, por favor? Não vou precisar dessas hoje. Valeu. Mas por que eu quis mostrar isso para vocês? Não é porque eu queria mostrar quantas Bíblias eu tenho. É só para mostrar que não faz sentido ter um tipo de relacionamento desse tipo com um livro comum. Não faz sentido ser o livro mais lido, mais publicado, mais importante da história. Na verdade, o primeiro livro impresso da história, a Bíblia está longe de ser um livro comum. Porque, na verdade, ela não é um livro, ela é uma coleção de livros. São 66 livros escritos por mais de 40 autores diferentes, ao longo de mais de 1.600 anos de história, escritos em 3 idiomas diferentes, aramaico, hebraico e grego. Pessoas diferentes, em culturas diferentes, em contextos diferentes, escreveram partes da Bíblia, livros da Bíblia, que foram posteriormente compilados até nós termos a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos acesso de forma tão fácil na nossa mão, seja em papel, seja num aplicativo no celular. Você está com a sua em papel aí? Quem trouxe uma Bíblia hoje? Levanta aí, só para eu ter uma ideia. Olha que legal. Legal. Hoje em dia a gente... Uma salva de palmas para quem trouxe uma Bíblia hoje, porque fala sério, a gente não tem muitos estímulos mais, né, para vir com a Bíblia para a igreja. A gente tem no celular, a gente tem no telão, e isso tudo é ótimo, essa facilidade é ótima, mas eu queria talvez te trazer à memória um fato que você aprendeu na escola, mas sabe que a primeira impressão no que a gente tem como a imprensa moderna não foi uma descoberta desse cara, de Gutenberg. Os chineses já usavam técnicas de impressão antes dele, muito antes dele, mas em 1455, o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg, com a imprensa que nós temos hoje, a imprensa moderna, foi a Bíblia. O livro impresso em 1455 e o fato, o evento da impressão da Bíblia, da primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, em 1455, foi descrito pela revista Life. Em 1998, eles publicaram um livro com os 100 eventos mais importantes do milênio, do último milênio. E o evento mais importante do milênio, considerado por esses caras, uma revista extremamente influente no mundo, foi justamente a impressão da Bíblia em 1455 por Gutenberg. É claro que a impressão por si só já seria um grande feito, fosse do que fosse. Mas o fato de ter sido de uma Bíblia torna muito mais especial. Poderiam ter escolhido imprimir qualquer coisa, mas escolheram imprimir uma Bíblia. E essa Bíblia impressa chega à mão das pessoas, ou às mãos das pessoas. É oferecida às pessoas. As pessoas começam a ler e isso desencadeia uma transformação na maneira como as pessoas experimentam o seu relacionamento com Deus, porque isso está longe de ser um livro comum, ou um livro de histórias mitológicas, mas é a palavra viva de Deus para nós. É isso que você tem nas mãos, você tem a palavra de Deus, que um dia esteve na boca de Deus e hoje está nas suas mãos. Consegue imaginar o valor disso? O acesso que você pode ter, a palavra de Deus. Por isso a gente não quer que ninguém saia daqui hoje, dessa experiência com essa palavra, sem ter uma, sem poder pegar em uma, sem poder dizer, eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus.
Se você não tem uma Bíblia, a gente quer muito te dar uma de presente. Alguém aqui não tem uma Bíblia impressa, uma dessa de papel, que é sua. Às vezes tem até uma na sua casa, mas não é sua, não pertence a você, você não pode pegar e ler a hora que quiser. Por favor, você pode ficar de pé? A gente não quer te constranger, a gente quer te presentear. Então a gente tem pessoas aqui com Bíblias para te dar de presente. Você que levantou a mão, por favor, você pode ficar de pé? Tem mais alguém que não tem uma Bíblia? A gente vai rapidinho e eu vou pedir que você dê uma salva de palmas para os novos proprietários, felizes proprietários de uma Bíblia. Eu não consigo ver lá atrás, mas algumas pessoas levantaram também. Então, parabéns, façam um bom proveito, porque a gente não queria que ninguém saísse daqui hoje sem ter a sua, ok? Então, esse está longe de ser um livro normal, está longe de ser um livro comum. O que você tem nas mãos é uma compilação de mais de 1,5 milênio de história, que ao longo desse tempo foi escrita por várias pessoas em diferentes contextos, mas a partir de uma convicção muito clara que nós temos e que a própria Bíblia fala a respeito de si, num texto em que nós vamos ler agora. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, um homem bem conhecido na história do cristianismo, para um discípulo, alguém que aprendia com ele, que andava com ele de perto, que era um jovem pastor chamado Timóteo, e Paulo traz, revelado pelo Espírito Santo, um ensino para Timóteo, que é um ensino para mim e para você também. Então, quero te convidar a ler comigo esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Verso 17, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Eu vou ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, esse é um texto em que a Bíblia está falando da Bíblia, ok? A Bíblia está falando de si mesma e ela está falando a respeito do seu valor. E esse valor pode ser resumido em duas características principais que esse texto fala. Dois aspectos que caracterizam o texto bíblico e que tem valor para mim e para você hoje. O primeiro é que ela é inspirada por Deus, e o segundo é que ela é útil. Ou seja, a Bíblia tem um valor intrínseco, porque ela não é um livro comum, um livro meramente humano, mas é um livro inspirado por Deus. E segundo, ela tem um valor para nós, um valor prático, um valor objetivo, porque ela é útil. E a gente vai ver por que ela é útil, de que forma ela é útil na minha vida, na sua vida, ainda hoje, tanto tempo depois ela ter sido escrita, num contexto diferente, num mundo completamente diferente, mas igualmente útil para mim e para você. E a gente vai começar de trás para frente, porque o texto diz primeiro que ela é inspirada, depois diz que ela é útil, mas a gente vai olhar primeiro para essa questão da utilidade da Bíblia, ok? Eu quero te mostrar, te ajudar a enxergar nesse texto o porquê ela é útil. Primeira coisa que esse texto diz é que ela é útil para nós conhecermos a verdade. Veja só, toda a Escritura é inspirada por Deus, a gente fala disso já já, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Primeira coisa, a primeira utilidade da Bíblia é porque ela nos ensina o que é verdadeiro, ou seja, ela nos leva a conhecer a verdade. Implicitamente, o que está nesse texto, há uma verdade. E segunda coisa que está implícita nesse texto, há uma verdade que pode ser conhecida. E a terceira coisa que está implícita nesse texto, há uma verdade que pode ser conhecida e que é conhecida por meio das Escrituras. Tudo isso está nessa afirmação. O texto da palavra de Deus é útil para nos ensinar a respeito do que é verdadeiro. Ou seja, o primeiro valor, a primeira utilidade prática da Bíblia, para a minha vida e para a sua, é que ela nos ensina o que é verdadeiro, ela nos leva a conhecer a verdade, e a gente vai falar depois sobre o que é essa verdade que ela nos leva a conhecer, mas você precisa saber que, por meio das páginas desse livro, que está longe de ser um livro comum, está longe de ser um livro qualquer, você pode conhecer a verdade. Há uma verdade a ser conhecida, e ela é revelada nas páginas desse livro. Segunda razão pela qual a Bíblia é útil
ela nos ajuda a perceber os nossos erros. Porque o texto diz, é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, há uma outra verdade implícita que alguma coisa deu errado comigo e com você, alguma coisa saiu do planejado, a nossa vida não é totalmente como deveria ser, alguma coisa está fora de ordem, e a maneira de nós entendermos, percebermos o que é que está fora de ordem dentro do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa existência nesse mundo, é por meio das Escrituras. Ela é útil para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, em primeiro lugar, ela é útil para nos ensinar a verdade. Em segundo lugar, ela é útil para nos fazer perceber os nossos erros. Terceiro, ela é útil para nos ajudar a corrigir o erro. Porque não adianta eu saber que existe uma verdade e até mesmo perceber que há algo errado quando eu me comparo, quando eu comparo a minha vida, a minha existência com essa verdade, mas não fazer nada a respeito disso. Então o texto está dizendo que as Escrituras não somente nos ajudam a conhecer a verdade, a perceber os nossos erros diante dessa verdade, mas nos ajudam também a corrigir esses erros. Porque a Bíblia não foi escrita para a nossa informação, ela foi escrita para a nossa transformação. A palavra de Deus nos transforma de dentro para fora. Ela muda as nossas convicções, nossos valores, nossa conduta. Portanto, ela nos ajuda não só a perceber, talvez eu não seja tão bonzinho como eu deveria ser. Não, é mais do que isso. Ela quer te ajudar a corrigir o que precisa ser corrigido, ajustar a sua vida ao padrão de Deus, à verdade de Deus, que é revelada também nas páginas dela. Quarta utilidade, ela é útil para nos ajudar a fazer o que é certo. A fazer o que é certo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro, nos fazer perceber o que não está em ordem, nos corrigir quando erramos e nos ensinar a fazer o que é certo. Então eu entendo qual é a verdade por meio da palavra, depois eu percebo o que está errado na minha vida, ainda por meio dessa palavra, quando eu comparo com a verdade, depois ela me ajuda a corrigir os meus erros, a ajustar a minha vida, e por fim não, o próximo passo ela me ajuda a fazer o que é certo, não só deixar de fazer o que é errado. Entendem? Porque muitas pessoas acham que a Bíblia é simplesmente uma lista de regras que vão podando a nossa vida e limitando a nossa vida. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não é só não fazer, mas há um fazer também. Há algo que deve ser feito, não somente evitado. Há algo positivo e propositivo a respeito das páginas das Escrituras, que nos move, que nos leva a realizar alguma coisa, e essa alguma coisa é o que é certo, é o que é justo, é o que é bom, é o que é santo, é o que é digno de louvor, é o que é aprovado por Deus, é o que abençoa pessoas. Isso é o certo que a palavra de Deus nos ajuda a entender, conhecer e fazer. E por fim, agora sim, a quinta utilidade que nós vemos só nesse texto, veja, é um versículo só. E nós conseguimos tirar pelo menos 5 razões para acreditarmos que a Bíblia é útil, ainda hoje. Ela nos ajuda a compartilhar o que é certo. Não só conhecer e fazer, mas também compartilhar com outros, porque o verso 17 diz assim: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E enquanto você pensa sobre isso, eu tomo água de coco. Veja, há uma utilidade aqui, final, descrita pelo apóstolo Paulo, que tem a ver com você receber das páginas desse livro, que não é um livro comum, uma capacitação sobrenatural, porque diz que vem de Deus. Deus prepara e capacita o seu povo para toda boa obra. Ou seja, para tudo o que Ele quer que você realize no mundo. Você só conseguirá realizar se receber uma capacitação que você não pode obter lendo outros livros, você não pode obter fazendo cursos, você não pode obter fazendo treinamentos, nem mesmo um seminário. Você só vai obter por meio da palavra de Deus. Porque o texto está dizendo, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E toda boa obra nas Escrituras sempre envolve outras pessoas. Por isso ela é útil para compartilhar o que é certo. Não só para você fazer e isso ser bom para você, e isso te dar crédito diante de Deus, não. Mas para você compartilhar, para você entender que toda boa obra que Deus planejou para que você fizesse tem a ver com abençoar outras pessoas, e a maneira de fazer isso é recebendo essa capacitação sobrenatural que vem das páginas desse livro. Essa é a utilidade da Bíblia. Utilidade que transcende o tempo.
Porque o que é verdadeiro, o que é certo, o que é bom, o que precisa ser feito, as boas obras, são atemporais. Não importa o contexto, a cultura, o lugar onde você está, o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, é verdadeiro. Os princípios de Deus são eternos, são imutáveis. E nós devemos vivê-los e andar neles, praticarmos. E nós recebemos essa capacitação pela palavra de Deus. Por fim, além de ser útil, as Escrituras são também inspiradas. Voltando para o começo do texto, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é isso que torna a Bíblia um livro absolutamente incomum e incomparável. Você pode compará-la com qualquer outro livro, de qualquer outra religião, de qualquer outra filosofia. Você pode achar que ela é simplesmente mais um manual de como se viver, ou como eu disse, mais um livro de regras. Mas ela é absolutamente incomum e única por causa dessa característica. Ela não é um livro humano. Ela não é uma tentativa humana de se conectar ao divino. Mas ela é a revelação do divino querendo se conectar com o humano. Nenhum outro texto sagrado, nenhuma outra religião propõe isso. Um Deus que quer ir ao encontro de seres criados, se identificar com eles, pertencer a eles, andar com eles, muito menos morrer por eles. Não há uma história parecida com essa. Não há uma história comparável a essa. Não há nada igual. Ela é inspirada por Deus. A expressão inspirada por Deus, na língua original em que a Bíblia foi escrita, essa parte da Bíblia, o grego, na verdade equivale a uma palavra só, que se você separa ela para descobrir o significado original, tem mais a ver com expirada do que com inspirada. Porque literalmente essa expressão inspirada por Deus pode ser traduzida como a respiração de Deus. É Deus respirando. É o sopro de Deus, literalmente. Então, quando a gente diz assim, a Escritura é inspirada por Deus, a gente está pensando nela. Ela é inspirada porque ela veio de Deus. Mas qual é o oposto equivalente à inspiração? A inspiração é a expiração, não é verdade? Você inspira, você expira. E essas duas coisas juntas fazem a respiração. Essencial para a gente viver, para a gente sobreviver. Quando o texto está dizendo, no original, que as Escrituras são inspiradas por Deus, o efeito natural disso é que Deus soprou. A Escritura, para ser inspirada, precisou vir de uma expiração, de uma respiração de Deus. Literalmente, o que o texto está dizendo é que Deus soprou, porque é uma palavra. Palavra você solta, palavra você sopra, palavra você lança ao ar. É o respirar de Deus que está na minha mão e na sua. Você já pensou no valor que isso tem? Deus disse algo e Ele quis que você soubesse o que era. O Criador dos céus e da terra, de todo o universo, tinha algo a dizer e Ele quis que eu e você soubéssemos o que era, o que Ele tinha a dizer. De Gênesis a Apocalipse, apenas uma história. Apenas uma mensagem. São 66 livros. Você pode pensar assim, pastor, eu tenho medo até de olhar para a Bíblia, ela me intimida. Eu nunca li um livro desse tamanho na minha Bíblia, eu mal leio um gibi, uma história em quadrinhos, revista, eu prefiro coisas que têm mais ilustração do que palavras. Você pode ser intimidado pela Bíblia de várias formas. Você pode achar que é muito difícil porque você não entende as palavras, você não viu ainda uma dessas linguagens mais atuais, então você nem sabia que isso existia, que era possível. Você não entende os nomes que estão aqui porque eles são bem estranhos. Os livros, eles não fazem sentido para você. Você pode se deixar intimidar, mas no final das contas, saiba de uma coisa. Não são 66 livros, não são 66 mensagens, não são coisas muito esquisitas, nada disso é o mais importante. O mais importante é que há uma mensagem só, há um protagonista só, há uma coisa só que resume tudo o que está dentro desse livro, e não é uma coisa, é uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo.
Gênesis a Apocalipse, a mensagem dessa palavra é Jesus. E eu poderia usar aquela Bíblia que eu mostrei, aquela cinza bem grossa, para te mostrar como ele está presente, de Gênesis a Apocalipse. Não vai dar tempo de fazer isso hoje. Talvez em algum outro momento nesse ano a gente faça isso. Mas eu quero te convidar a ter uma experiência com ele, por meio das páginas desse livro. Numa certa ocasião, Jesus estava cercado por fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que conheciam o texto sagrado, especialmente do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época que eles tinham, a Bíblia dos judeus. E eles conheciam tudo a respeito de Deus, imaginavam conhecer. Mas quando Jesus veio e se revelou como Deus, como Filho de Deus, como o Messias, o enviado, o Salvador, que eles mesmos esperavam, eles não o reconheceram. E eles questionavam Jesus de várias formas, eles não entendiam Jesus não fazia sentido para eles. Em uma certa altura, em João capítulo 5, verso 39, Jesus se volta para ele e diz assim: vocês estudam minuciosamente esse texto, querendo por meio dessas palavras encontrar a vida eterna. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, as Escrituras apontam para mim. Vocês estão perdendo o principal. Estão olhando para um monte de coisas e tentando explicar vários detalhes e entender a lógica por trás e entender o contexto histórico, geográfico, teológico. Vocês estão tentando dar explicações demais para as coisas. Vocês estão diante daquele que é o assunto, que é a mensagem, que é o resumo de toda a história, e vocês não conseguem enxergar. As Escrituras apontam para mim, se vocês realmente abrirem o coração para experimentarem a verdadeira mensagem dessas páginas, o que vocês vão descobrir é que tudo isso diz respeito a mim, tudo era um pretexto, uma preparação do cenário, do palco, do coração das pessoas e do mundo, para me receber, para me reconhecer, para se identificar comigo. Vocês estão perdendo o principal, foi o que Jesus disse para eles. As Escrituras apontam para mim. E aí o apóstolo João, num dos textos mais lindos da palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 1, ele vai introduzir o assunto de quem é Jesus, da vinda de Jesus ao mundo, da encarnação, Deus se fazendo homem e habitando entre nós. Ele descreve Jesus da seguinte forma: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Isso é incrível, porque se você pega o texto de Gênesis capítulo 1, quando há uma descrição da narração, uma narrativa da criação de todas as coisas, Deus criando tudo o que existe, você vai ver lá, no princípio, Deus. A ordem no hebraico é assim. Muitas Bíblias trazem, no princípio criou Deus, mas a ordem natural do texto é, no princípio, Deus. Porque não existia mais nada além de Deus no princípio. E aí você abre em João, pensando que você está lendo a história de um homem qualquer que nasceu muito tempo depois de tudo já ter sido criado, só 2000 anos atrás, o homem já está por aí há muito mais tempo, e o texto começa dizendo, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Ou seja, Jesus estava lá na criação. E quando Deus, soprando a sua voz, a sua palavra, dizendo, haja luz, haja separação entre céu e terra, separação de águas e terra, quando Deus estava dizendo, haja, que se criem os animais e o ser humano, a nossa imagem e semelhança, essa palavra criadora, essa palavra viva, ativa, dinâmica, dando vida àquilo que não tinha vida, ali nós temos Jesus Cristo, presente desde o princípio, sendo a palavra de Deus. Ele sempre existiu, ele estava com Deus, ele era Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, ele continua Deus, continua vivo, continua ativo, dinâmico, continua sendo essa mesma palavra. E João vai dizer, um pouquinho mais na frente, no verso 14, deixando claro que ele está falando a respeito de Jesus, caso ainda houvesse dúvida, ele diz assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade,
e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ou seja, a palavra decidiu se revelar, decidiu se manifestar, decidiu se deixar conhecer por todos que quisessem conhecer. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia não é só uma história sobre Jesus. A Bíblia nos ensina que a verdadeira palavra é o próprio Jesus. Esse texto só é importante porque fala dele. A Bíblia não é um fim em si mesma, ela é um caminho para que por meio das páginas desse sopro de Deus, nós conheçamos não as páginas, mas o sopro. Nós conheçamos Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Há uma verdade a ser conhecida, há uma verdade que transforma a nossa vida, corrige nossos erros, nos leva a fazer o que é certo e nos leva a espalhar o que é certo, e essa verdade não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, é uma pessoa viva, ativa e dinâmica ainda hoje, na minha história e na sua, e o nome dele é Jesus. E ele faz um convite, por meio das páginas desse livro, para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Já no final da história, últimas páginas da história, o convite que ele faz para mim e para você é muito simples. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Muita gente esperando Jesus bater na porta do coração. Muita gente acha que esse é um texto para quem não acredita em Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Não. Apocalipse foi escrito para a igreja, para aqueles que criam que Jesus voltaria, que creem que Jesus vai voltar um dia para instaurar definitivamente o seu reino entre nós. Foi escrito para aqueles que já creem. Como assim? Mas eu achava que Jesus estava dentro já. Quer dizer que talvez ele esteja fora, batendo? E eu preciso abrir? É um convite de alguém que quer mais do que ser intelectualmente conhecido pelas páginas de um livro. De alguém que quer ser experimentado pelas páginas de um livro. Alguém que quer compartilhar uma refeição como um amigo com você pelas páginas de um livro. Abrir a Bíblia é abrir a porta do coração para Jesus entrar e para você curtir um rango com Ele. Quando você abre esse livro, é por isso que eu prefiro a de papel. Não tem nada de errado de ler no celular, mas é porque ela é muito mais do que um aplicativo. Ela não merece concorrência com mais nada. Ela não merece ser alvo de uma competição de notificações. Ela merece ser exclusiva. E merece a exclusividade do meu coração, da minha atenção, da minha mente, do meu coração derramado, rendido, prostrado, impressionado com o simples fato de que eu tenho nas minhas mãos o sopro de Deus. E cada vez que eu abro esse livro, eu abro o meu coração, eu abro a porta da minha vida para que Jesus entre e venha conversar comigo, venha falar comigo. Eu não sei o que Ele tem falado com você ultimamente, por meio desse livro. Não sei quanto tempo você tem gastado para ouvir a voz dEle. Não sei quanto da sua oração tem sido coerente com a sua ação. Porque quando a gente às vezes pede, Jesus, fala comigo, me dá a direção, me mostra o caminho, me ajuda a tomar as melhores decisões, mas não abre a sua palavra para entender o que Ele quer, para conhecer a verdade, para perceber o erro, para fazer o que é certo, para compartilhar o que é certo. Há uma incoerência. Ele está aqui, Ele quer se encontrar comigo e com você.
Sabe, nesse último ano de 2016, eu passei junto com a minha esposa, com a Desse, momentos muito bons, mas alguns momentos muito difíceis mesmo. Especialmente o mês de agosto, 2, 3 semanas no mês de agosto, que é um mês super especial para a gente, porque é o mês do nosso aniversário de casamento. Esse último ano a gente passou por uma barra bem pesada. E em alguns dias a minha sensação é de que eu não tinha como respirar. Eu não tinha de onde soprar, obter esse sopro, esse fôlego, para encher a minha vida de força, de gás, para continuar, para simplesmente me levantar e continuar. E a gente tem uma prática já há alguns anos, talvez 2 ou 3, acho que 3 anos, de ao longo do ano escrever num pote, um pote qualquer, numa caixa, um pote que a gente chama de pote da gratidão, motivos para sermos gratos a Deus ao longo do ano. Sabe, era muito difícil naqueles dias encontrar motivos, racionalmente falando, para ser grato. Eu sei que eu posso ser grato a Deus em todo o tempo, eu sei que eu tenho tantos motivos para ser grato a Deus sempre, mas às vezes eu tenho dificuldade de expressar a minha gratidão e a minha confiança e a minha esperança em Deus em momentos muito difíceis. Quando a gente abriu esse pote no final do ano, a gente costuma fazer isso no finalzinho do ano ou no início do ano seguinte, para ler e lembrar das histórias que a gente viveu naquele ano com Deus. Naqueles dias bem difíceis de agosto, eu encontrei coisas como essas aqui escritas. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127:1, dia 15 de agosto. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1, dia 17 de agosto. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33:20. Os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Salmo 123:2, também no dia 17 de agosto. Parece que não foi um dia muito fácil. Esse versículo eu recebi de uma amiga, a mãe da Juliana, que canta aqui às vezes com a gente, a Cláudia, aqui da igreja. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu nossa força a cada manhã e a nossa salvação na hora do perigo. Isaías 33:2. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e é Ele que vai nos salvar. Verso 22 desse mesmo capítulo. Num dia muito, muito difícil em que a minha esposa foi extremamente usada por Deus para me acalmar, o que eu escrevi, tudo que eu consegui escrever foi uma esposa exemplar. Né, Gabs? Feliz quem a encontrar. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Provérbios 31. No dia 25 de agosto, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 6, verso 13. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Por fim, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Fez diferença para mim. Foi o sopro de Deus para mim, para me manter respirando. Por que abrir mão de andar com ela para onde eu for? Por que não fazer disso meu maior tesouro? Não de um livro, mas da palavra de Deus, Jesus Cristo, que fala comigo e se encontra comigo nas páginas de um livro que está muito longe de ser um livro qualquer.